aqui falando dessa vitória do Atlético Mineiro, 1-0 para cima do Botafogo. A primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Precisava vencer o jogo, né? Não é nem que tinha que ser em cima do Botafogo, é que o Atlético realmente estava precisando de uma vitória. Ela veio. Agora o Atlético tem 5 pontos no Campeonato Brasileiro. O Galo saiu da zona de rebaixamento. É um ponto por jogo, né? Nesse momento. Está a 6 do Flamengo e a 6 do Palmeiras. O Palmeiras está empatando com o Fortaleza. Vamos torcer para um empatezinho aí do Palmeiras, né? Ou uma derrota. O Fortaleza é melhor o Fortaleza ganhando do que o Palmeiras ganhar um ponto, na minha opinião. Sim, contra o Vitória. E ontem foi pior. Acho que a partida que o Atlético não jogou mal foi contra o São Paulo. Como é que você vai conseguir fazer seu meio campo jogar, sendo que um jogador chegou ao seu 5º jogo? Já tem gente no Atlético hoje na casa de 17, 16 jogos. Ah, mas ele não tinha opção. Tinha. Ele tinha o Gabriel Menino. A menos que ele fale, ó, o Menino é uma opção. Eu acho que o técnico tem que se comunicar também com o torcedor. E isso aí não é revelar bastidores, não, tá? Os técnicos falam de uma forma geral, não, opção técnica, não, ele tá com uma carga de trabalho mais elevada, não, é porque é característica do jogo. É porque a característica do jogo eu entendi que não era para o Gabriel Menino. Eu acho que o Cuca tem que se comunicar um pouco mais nesse sentido. Tem as responsabilidades dele, sim, para mim dentro de campo. E tem que começar a rever a situação. Será que todo lugar que o Atlético for jogar, é possível o Atlético jogar com o Coelho de um lado, o Rony no ataque, o Hulk? A gente tá vendo como é que essa bola tá tendo dificuldade para sair da defesa. O Atlético não tem mais um atacante de referência para ficar lançando bola. Mas ele foi embora também. Deixa eu só destacar aqui. Ele falou foi pro Scarpa. Deixa eu destacar aqui, uma pessoa que conhece muito de Atlético mandou. O elenco, não tenho dúvidas, piorou. Peraí, deixa eu cortar aqui uma parte. Então, ninguém ganha campeonato no Brasil se não tiver 22 jogadores de bom nível ou quase do mesmo nível. E na frente precisa de gente para fazer gols. Paulinho e Hulk, juntos, fizeram quantos em 23 e 24? Aí depois acrescenta. Só em 23 eles fizeram 60 gols. 60, o Hulk, 30 para 50 e pouco. E aí eu conversando com essa pessoa, eu disse, olha, nota-se uma queda no futebol do Hulk. Aí ele me mandou aqui, ó. O Hulk se reinventa, mas óbvio que não conseguirá as mesmas arrancadas. A idade chega para todo mundo. Então a bola precisa chegar mais redonda nele, porque ele é um finalizador como poucos. Alonso nunca foi um zagueiro de combate. Falta um volante que bata um pouco e proteja melhor a frente da zaga. Eu tô pulando, tá? Por isso as gaguejadas aqui, porque tem umas coisas que eu não posso ler. Precisa de pelo menos 2 que façam mais gols. Pode ser um meia que jogue pela direita ou um ponta, mas não pode depender somente do Hulk. Rony nunca foi artilheiro, mas se doa muito. Júnior Santos é jogador de uma temporada, palavras dele, não minhas, tá? Para fechar, a atual diretoria de futebol foi montada nos moldes que os R's querem. Benção. Peraí. Será quase impossível que alguém se posicione de forma contrária. Acho que o Atlético fica entre 8º e 10º. Se não tiver alguém para acalmar o Cuca, vai acabar criando algum fato para sair. Pessoa que entende muito de Atlético. Mas não pode revelar a fonte, né? Hã? Não pode revelar essa fonte. Mas nem com a arma na cabeça. Não, é só para saber se podia. Nem com a arma na cabeça. HG, tá aí. É um retrato bem desenhado do que é o Atlético hoje. E aí, um ponto que ele falou, só desculpa, Thiago, um ponto que ele chamou a atenção foi a cabeça de área. A cabeça de área do Atlético desprotege o sistema defensivo. Mas você sabe que, cara, isso é muito nítido, gente. Vamos lá. O Alan Franco, ele não era o primeiro volante. Não era. Sim. Ele foi colocado ali. Tá, colocou o Alan Franco na posição ali ao lado do Menino. Então, colocou lá o Menino. Beleza. Aí tava Alan Franco e Menino. Aí, de repente, vira Rubens e Fausto Vera, Rubens e alguém, Rubens e qualquer um. Gente, o Rubens, primeiro, a origem do Rubens e o que ele lutou muito para ter novamente a possibilidade de jogar era de meia ofensivo. Aí ele
volante, aí depois vira zagueiro, já teve a oportunidade de ser zagueiro, de rodar dentro desse time do Atlético, e ele não tem a característica de ser o protetor da defesa. O que é um volante? O que é o cabeça de área? É o cara que protege, entre aspas, o sistema defensivo, principalmente os dois zagueiros na cabeça da área. E o Atlético não tem esse homem, que no início da temporada era um grande pedido do Cuca, que era o Gregori, que era um jogador para chegar e jogar ali. Hoje o Atlético, a cada momento, utiliza uma nova formação de volantes. E o menino, que era um cara que estava jogando e que mostrava um bom futebol, jogava e rendia dentro do Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil, onde ele jogou, também na Sul-Americana, de repente ele vira a segunda opção. Porque o Fausto Vera, como bem o Valu chamou a atenção, de não utilizado, passou a ser o cara para jogar do lado do Rubens. E os dois não têm esse estilo de ser o pegador. Gente, mas o pior dos problemas, só um segundo, o pior dos problemas de tudo que o Everton leu ali para mim é dos bastidores. Quando você tem uma gestão em que todo mundo fala amém para essa gestão, é o que pede benção, né, Thiago? Todo mundo fala, não, beleza, tudo bem, vamos nisso aí do jeito que você está falando. Esse, para mim, se torna o maior dos problemas. Onde é que o Rubens Menin disse, para quem que foi que ele disse recentemente que o elenco é muito forte? Ele falou na 98, eu estava lá participando no dia. Foi na Rádio 98 forte. Que ele falou? Pois é, ele mentiu. Não é muito forte. O elenco não é. O time titular é bom. Então, mas o problema é bom. O elenco não é muito forte. Então, se ele fala isso, ele induz o torcedor a pensar que de fato tem razão. Aí, quando entra no espiral, como tem entrado, o torcedor passa a ter razão. Quando aponta o dedo e fala, vocês estão prometendo. Aliás, vocês prometem muito e cumprem muito pouco. Então não dá para ficar trabalhando com essa ideia de que quando o River estava na crista da onda, falava, não, o Atlético vai ser o River do continente. Aí depois, vamos montar. Aí 2025, em 23 falaram que 25 era o ano da mudança. Paga a conta em 24 e 25 é o ano da transformação. Entrou o ano com o Bruno Musi falando que tem que vender jogador. Aí vender jogador, vender jogador. A dívida aumentou. Aí a dívida aumenta. Aí você vai agora caminhar. Aí ontem você fala com o Paulo Brax, anteontem. Aí ontem a gente roda aqui ele falando, ó, se sair alguém a gente vai repor. Mas você vai repor como repôs o Davidson e o Otávio? Mas isso é uma fala da garrafa, isso é uma fala da diretoria. Meu irmão, vocês não têm um meio campo, vocês não têm um volante. O primeiro volante seu improvisado está machucado. O jogador que você tem para colocar ali não é volante. Você não tem volante no elenco. Você não tem volante. O Fausto Vera não é. O Menino não é e o Rubens não é. Então você tem 4 jogadores que jogam improvisados como volante. Não são volantes. Isso é escandaloso. Como primeiro volante. Né? Primeiro volante. Isso é escandaloso. Você não tem. Você não tem um meia que joga aberto pela direita. Você não tem um ponta que joga pela direita. Você não tem um centroavante de área, porque o João Marcelo pode até se tornar. Mas não é, ainda. Mas nem pode jogar essa Aí você vai dizer, não, mas ele, o Júnior Santos e o Arana estão fazendo falta. Qual falta? O Arana não estava jogando bem. O Júnior Santos ainda não jogou nada. Então você não tem margem para dizer que se eles estivessem disponíveis, a história teria sido diferente. Ontem eu vou apontar muito para a postura. O Atlético já entrou perdendo, entrou em campo perdendo, tomou os 2 gols. É isso aí, galera. Final de rodada, né? Final de rodada do Campeonato Brasileiro. 5ª rodada já em andamento. Nesse momento, Fluminense líder do Campeonato Brasileiro com 12 pontos, né? Vencendo o Vitória. O jogo será que é no Maracanã? Teve jogo ontem, será que vai ter hoje também é no Maracanã? Não sei, né? O mando de campo é do Fluminense, provavelmente é no Maracanã, né? 1-0 para o Fluminense até o momento. Palmeiras e Fortaleza empatando em 0-0. Fluminense é outro time também que não assusta, né? É ali um elefante em cima do muro. Não vai disputar o Campeonato Brasileiro, pelo menos eu não vejo o Fluminense com esse potencial. Mas não pode desgarrar, né? Não pode desgrudar o olho. O Campeonato Brasileiro acaba surpreendendo às vezes. Tem só mais um jogo para ser disputado. Entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino. Os demais... o Bahia também não jogou, né? O Bahia vai enfrentar quem? Ceará, né? Provavelmente o Bahia e Ceará será no jogo de amanhã. Nesse momento, Fluminense líder, Flamengo em segundo, Palmeiras em terceiro. Palmeiras pode assumir a liderança, óbvio, né? Se vencer vai a 13 pontos.
Ceará ainda joga, tem 7 pontos. Cruzeiro ainda joga, tem 7. Red Bull Bragantino ainda joga e tem 7. Aí vem Corinthians com 7, Vasco 7, Juventude 7, São Paulo 7. Pelotão ali de cima, né? Aí Mirassol com 6, Inter 6. Inter era tido como um franco favorito ao título do Campeonato Brasileiro e pipocou igual o Galo, né? O Galo também pipocou. Era 2 times aí que não tinham perdido e de repente azedou o pudim pro lado dos caras. Santos com 4 e Vitória 4, Grêmio 4, Bahia 3, Sport 1. Rapaz, olha, para mim os rebaixados aqui, pelo menos é para ser, né? Mirassol, Vitória, Sport e mais um. É Mirassol, Vitória, Sport e mais alguém. Aí eu já não sei quem, mas para mim esses 3 times aí voltam a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.